Então nós temos alguns textos que depois vocês ouvintes podem acompanhar. Por exemplo, o Salmo de número 110, o verso 4. Hebreus capítulo de número 5. Nós vamos falar do versículo 7 ao 9, vai falar a respeito disso. Hebreus capítulo 6, versículo número 20, vai falar a respeito disso, que todos eles eram a respeito que Cristo apareceu do segundo a ordem de Melquisedeque. Então, ele tendo uma linhagem daquele que era sacerdote do Deus Altíssimo, então Jesus está ali cumprindo essa sequência também. Uau, muito bom. Então, Jesus ele não é batizado, porque assim, quando a gente lê a revista, no primeiro tópico, o comentarista deixa claro que Jesus ele fez isso para deixar um exemplo para nós dentro de algumas questões morais, eu diria. Isso. Que envolve o pecado. Então ele não necessita, mas sendo humano, ele nos deixa o exemplo. Então eu entendo que eu sou pecador e moralmente eu preciso me arrepender desses pecados. Mas você nos trouxe aí algo muito interessante que de verdade eu ainda não tinha pensado nisso. O batismo também fez parte de uma ação ritualística dentro do ministério sacerdotal. Então, além de se batizar para deixar o exemplo moral, Jesus ele se lava para marcar o início do seu ministério sacerdotal. Exatamente. Eu achei isso sensacional. Exatamente. Você gostou também? Então reage aí, pelo amor de Deus. Deixa um like aí, gigantesco, tá? Aí. Eu tenho que ouvir o barulho do clique do like, pelo amor de Deus. Perfeito, pastor. Então, nesse ato, nós temos também ali a descida do Espírito Santo. Muito bem. E que até como subtítulo no primeiro tópico, se eu não estiver enganado, está a respeito da unção do... como que é? A unção para o ministério. Isso. Não é? Isso. Muito bem. Na verdade é o segundo subtópico do primeiro, né? Isso. A descida do Espírito Santo. Eu acredito que João não imaginava que os fatos se dariam naqueles pormenores. Porque assim, o evangelista falando do Batista, e é importante a gente fazer essa distinção, porque o Batista não escreveu nada. Quem escreveu o evangelho foi o irmão do Tiago, ambos filhos do Zebedeu. Então, eu gosto de fazer essa distinção assim. O evangelista falando do Batista, capítulo 1 do evangelho, reproduzindo as suas palavras, disse assim: eu não sabia quem ele era. Então, o Batista deixa claro que enquanto o Messias não sabia que Jesus era o enviado de Deus. Eu acredito que sabia que ele era um menino especial, a história do seu nascimento foi compartilhada, enfim. Mas João deixa claro, eu não sabia que ele era o Messias. E aí João diz assim: quem me enviou a batizar me falou, aquele a quem vires descer o meu espírito, ou repousar o meu espírito, é esse que batiza com o Espírito Santo. Então, João estava esperando em um único evento o Messias e o Espírito Santo, mas o Pai falou ali. Então, as três pessoas da Trindade se fizeram presente. Entre muitas coisas eu vejo ali uma confirmação para a chamada do João, porque ele não operou milagre nenhum, enfim, ele é um cara assim, que destoa muito no seu tempo, que ele deveria estar no palácio, ele está no deserto, e Deus vai lá confirmar esse ministério. Mas o que eu quero saber de você, pastor, que peso tem a presença do Espírito Santo nesse cenário? Muito bom. Agora, como dizem, como está na moda, foi uma excelente pergunta. É mesmo? Uma excelente pergunta. Obrigado, eu me esforcei para isso, tá, gente? Foi uma excelente pergunta. Então, nós vemos aqui a respeito também do ministério do Antigo Testamento. Porque no próprio Êxodo 29 vai falar que ele precisava ser ungido com óleo. Então nós vemos que Jesus também, para cumprir a lei no seu batismo, ele disse, como disse no começo, ele veio cumprir isso. Então Jesus, ele não precisou ser ungido com óleo. Ele mesmo confirmou isso em Mateus capítulo 4, né, quando ele tomou o rolo do profeta Isaías, e em Lucas capítulo 4 também, né, que é um texto semelhante. Então nós vemos que Jesus foi batizado ali em Mateus capítulo 3, e João Batista, ele olha para Jesus e ele vê aquela cena toda acontecendo, uma voz que vinha do céu falando, confirmando a respeito disso, mas especificamente sobre o Espírito Santo descendo na forma corpórea de uma pomba e pousando sobre ele. Isso é magnífico. Imagina naquela cena que não tinha tecnologia, não tinha nada, quem estava ali viu.
né? Então foi uma coisa sublime e única, não tinha outra igual. Pois bem, dito isso, nós analisamos a questão da unção do sacerdócio. Jesus, ele foi batizado, e a Bíblia fala em Mateus capítulo 4, versículo 1, que o próprio Espírito Santo que apareceu ali, levou ele, conduziu ele para o deserto. Depois de 40 dias, ele vai confirmar esses atos dos acontecimentos, inclusive o que aconteceu no batismo. Então, ele vai ler o rolo do profeta Isaías, isso é uma questão aqui, tá, irmãos? Um detalhe aqui, analisando o versículo. Foi lhe dado o rolo do profeta Isaías, ele não escolheu o texto. Nossa. Foi lhe dado o rolo do profeta Isaías, então ele abriu na parte que estava escrito. A Bíblia fala desse jeito. Então ele não foi lá falar dele mesmo, né? Então Jesus ele ensinando, falando que quando você fala de si mesmo, o testemunho é verdadeiro. Ainda que Jesus ele fala sobre si mesmo, né? Mas ele vai falar a respeito disso, e ele lê Isaías 61:1 dizendo: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim e me ungiu. O Espírito me ungiu.